Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a segunda mini aula dessa quinzena, tá? Na aula passada nós falamos sobre NOx, né, o número de oxidação, vimos como é que se calcula o NOx, vimos o conceito de número de oxidação, que foi uma aula muito importante e essencial para que a gente possa trabalhar melhor esse tema que vai ser tratado nessa mini aula de hoje, que são as reações de óxido-redução. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje. Pessoal, então, falando sobre o nosso tema aqui da nossa mini aula de hoje, nós iremos falar sobre reações de oxirredução. Como eu disse para vocês, é um tipo especial de reações químicas e por isso ela não foi tratada nas aulas sobre equações químicas, sobre reações químicas. Eu deixei para tratá-la isoladamente aqui, porque é um tipo de reação muito importante, tá? No contexto da química. Bom, já inicio com a pergunta: o que são reações de oxirredução? Vamos entender isso nessa aula de hoje. Vamos aprender a identificar, como identificar a ocorrência de uma ação de uma reação de oxirredução e tantos outros, tá? Nessa mini aula. Bom, o que são reações de oxirredução? São reações que envolvem a transferência de elétrons. Ó, tá aqui uma palavrinha muito importante. As reações de oxirredução são caracterizadas pela transferência de elétrons entre os elementos de duas ou mais substâncias, tá? Uma reação de oxirredução é aquela em que eu vou ter ali pelo menos dois elementos, em duas ou mais substâncias diferentes, que um vai receber elétrons, o outro vai perder elétrons, tá? Eu vou ter ali dois processos que ocorrem simultaneamente, que são os processos de oxidação e redução. Nós vamos entender cada um desses processos. Por isso, o nome oxirredução, tá? Reações de oxirredução são reações que envolvem a transferência de elétrons ocorrendo simultaneamente os processos de oxidação e redução. Nós vamos entender mais à frente o que seria cada um desses processos, ok? Vamos ver como exemplo aqui, essa aqui que é uma reação de oxirredução, é a queima do carvão, a queima do carbono sólido aqui na presença de oxigênio, produzindo CO2. Bom, essa eu já adianto para vocês aqui de antemão que é uma reação de oxirredução. Bom, mas como é que eu posso afirmar que essa é uma reação de oxirredução? Ora, se uma reação de oxirredução é aquela que envolve a transferência de elétrons, vou ter uma espécie que perde, uma espécie que ganha. Concorda comigo que no mínimo ali duas espécies terão seus NOx alterados, né? A gente viu ali no caso, na última aula, a gente viu o sódio, quando ele doa seu elétron para o cloro, ele fica com carga mais 1, e o cloro fica com carga menos 1, né? Há uma alteração do NOx em decorrência dessa transferência de elétrons. A gente identifica uma reação de oxirredução basicamente observando se houve alteração no NOx de dois ou mais elementos, ok? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o carbono sendo queimado, lembrando, ó, um elemento, uma substância simples, né? O NOx do elemento vai ser sempre zero, então o NOx do carbono zero. Oxigênio está aqui na substância simples, então NOx zero para oxigênio. Após a reação, eu observo aqui um NOx mais 4 para o carbono e menos 2 para o oxigênio. Ó. A gente sabe que o oxigênio, 99,9% das vezes, o NOx dele é menos 2. Então, se eu faço 2 vezes menos 2, dá menos 4. Né? E a gente sabe que a soma dos NOx de todos os elementos numa substância é igual a zero. Então, para eu zerar aqui esse 2 vezes menos 2 dá menos 4, eu tenho o carbono aqui com NOx mais 4. Veja bem o que aconteceu. O carbono ele tinha NOx 0, foi para NOx 4. Ele aumentou o seu NOx. O oxigênio tinha NOx 0, foi para menos 2, diminuiu o seu NOx. Essa alteração aqui, essa mudança de NOx, tanto para o carbono quanto para o oxigênio, é um indicativo de que essa é uma reação de oxirredução, tá? Então, uma reação de oxirredução, ela envolve, então, a mudança do NOx, tá? Dos elementos envolvidos na transferência de elétrons. Nesse caso aqui, a gente vai observar que o carbono está perdendo elétrons para o oxigênio. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Ok? Então, entendido? Reações de oxirredução são reações que envolvem transferência de elétrons. Eu vou ter uma espécie ali que contém um elemento que recebe elétrons, e eu vou ter uma outra espécie que contém um elemento que está doando seus elétrons. Ok? Vamos aqui, então, a alguns exemplos. Tá joia? As reações de oxirredução, elas são muito comuns, tá? No nosso cotidiano. É muito comum a gente se deparar com reações de oxirredução. Exemplo, reações de simples troca, né, ou reações de deslocamento, todas elas são reações de oxirredução. Tá? Reações de combustão também são exemplos de reações de oxirredução. Então, são reações muito comuns no nosso cotidiano. Eu trouxe aqui como primeiro exemplo para vocês, né, as reações de oxirredução, que são importantes no processo de funcionamento das pilhas, tá? Aquelas pilhas que a gente usa para poder fazer
funcionar o controle remoto, um relógio, né, um despertador, enfim, as pilhas que aí acredito que todo mundo tem em casa. Pessoal, uma pilha, né, ela é chamada de uma pilha eletroquímica, ela é um utensílio, né, que funciona com base em reações de oxidação. Numa pilha, basicamente, a gente vai ter uma substância, a gente vai ter um elemento, ou uma substância que tem um elemento que perde elétrons e outra que ganha. E essa transferência de elétrons de um elemento para o outro é responsável pela capacidade da pilha em conduzir corrente elétrica. Né? Transferência de elétrons, eu estou falando em movimentação de elétrons. Uma pilha funciona dessa forma. Tá? Numa pilha eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, de forma que eu vou ter ali uma espécie que ganha, uma espécie que recebe elétrons. E esse fluxo de elétrons, né, essa transferência de elétrons de uma espécie para outra, é que torna possível a condução de eletricidade de uma pilha, ok? Como exemplo aqui, nós temos um exemplo da primeira pilha, né, que foi inventada, que é a pilha de Daniel, tá? Aqui uma equação simplificada dessa pilha, onde nós temos aqui o zinco sólido, né? Lembrando, se ele é um elemento sozinho, ou ele está numa substância simples, NOx 0, tá? Olha só, o zinco, aqui ele tinha NOx 0, foi para NOx mais 2, a gente vai ver que ele perdeu elétrons, tá? Enquanto o cobre tinha NOx mais 2, ele era um íon, né? Cobre mais 2 foi para NOx 0. Isso aqui, então, confirma se tratar de uma reação de oxidação, já que eu tenho aqui a mudança do NOx de 2 elementos, né? No caso do zinco, ele está perdendo elétron, a gente vai saber como identificar isso daqui a pouquinho. No caso do cobre, ele está recebendo elétrons, tá? O que acontece aqui nessa reação? O zinco, né? O zinco, ele doa 2 elétrons para o cobre. E quando ele doa esses 2 elétrons para o cobre, né, a gente tem ali no polo da pilha, os elétrons estão saindo de um polo e estão indo para o outro. Essa transferência de elétrons, essa movimentação dos elétrons, é que permite a condução de eletricidade por uma pilha. Ok? Então, só para a gente entender, as pilhas envolvem reações de oxidação, tá? É um outro processo muito comum, que é um processo de oxidação que ocorre diariamente aí, né, que está presente no nosso cotidiano, é a formação da ferrugem, né? Quando você deixa um cadeado, por exemplo, exposto ao sol, à chuva, com o passar do tempo ele vai estar totalmente enferrujado, né? Na verdade, a gente diz que ele vai estar totalmente oxidado, tá? A gente vai entender por quê. Um prego também, se tiver ali num ambiente com muita umidade, exposto ao sol, à chuva, diariamente ele vai ser oxidado. O mesmo ocorre quando a gente deixa um pedaço de palha de aço, né, um pedaço de bombril sobre a pia, principalmente se o bombril estiver molhado, dentro de menos de um dia você vai observar lá, a esponja está toda oxidada. Bom, essa oxidação que ocorre aqui, essa crosta, né, meio avermelhada que a gente observa, que a gente diz que o material está enferrujado, se deve em decorrência aqui, ó, da formação de ferrugem. E o que é a ferrugem? A ferrugem é essa substância aqui, ó, é o óxido férrico, tá? O óxido férrico é um óxido, né, que a gente vai estudar mais à frente, é uma substância que dá essa coloração aqui avermelhada ao material quando ele é oxidado. Basicamente o que acontece é o seguinte, pessoal, imagina que eu tenho um prego de ferro, né? Aqui o ferro sozinho, NOx 0, e eu deixo esse prego exposto ao sol, à chuva, num ambiente úmido ali. Esse prego aqui, né, esse ferro, quando põe o prego, ele vai reagir com o oxigênio do ar, né, num processo aqui de oxidação, formando a ferrugem. Bom, como é que eu sei que esse é um processo de oxidação? Muito fácil, ferro NOx 0, oxigênio NOx 0. Após a reação, nós vamos ter o ferro aqui com NOx mais 3, oxigênio com NOx menos 2. Nós dizemos que o ferro, né, do prego, do cadeado ou da esponja de aço, ele sofreu oxidação. Ele reagiu com o oxigênio e ele perdeu elétrons. Esse processo de perda de elétrons é chamado de oxidação. Então, o processo de formação da ferrugem nada mais é do que a formação desse óxido férrico aqui a partir da oxidação do ferro, tá? Do ferro metálico. Pode estar presente no cadeado, num prego, num portão ou até mesmo na palha de aço, ok? Bom, um outro exemplo muito comum de reações de oxidação são as reações de combustão. São reações muito comuns aí. Né? A gente tem ali a reação de combustão quando você acende o fogo no fogão para poder cozinhar. Quando você está colocando o carro ali, você liga o carro, né? Que o motor ele produz a combustão ali do combustível para fazer o carro se locomover. A reação de combustão é uma das reações mais comuns no nosso dia a dia. E são reações de oxidação. Ó, NOx do carbono 0, NOx do oxigênio 0. Após a reação, nós temos aqui o carbono com NOx 4
oxigênio com NOx-2. Veja bem, tanto carbono quanto oxigênio alteraram seus NOx. 2 ou mais elementos alteraram seus NOx, isso é indicativo de uma reação de oxi-redução, tá? Um ponto muito importante é que toda reação de combustão ela é uma reação exotérmica. Nós vimos isso nas aulas passadas, né, que uma reação exotérmica é aquela que tem ΔH, ou seja, variação de entalpia diferente de zero, é aquela que libera calor. Né? Então, toda combustão, toda queima é um processo exotérmico, por isso libera calor para o meio ambiente, tá? Para o ambiente, na verdade, né? Bom, falando um pouquinho sobre as reações de combustão, que eu não posso deixar de destacar que é um tipo de reação muito importante, tá? As reações de combustão são reações em que uma substância que é chamada combustível, ela é queimada, ela sofre uma queima, sofre uma combustão na presença de uma substância denominada comburente. Tá? Nós temos aqui o triângulo do fogo, né? Esse triângulo do fogo indica para a gente o que é necessário para que haja uma queima, para que haja uma combustão. Basicamente, para que uma reação de combustão ocorra, eu vou precisar de um combustível, tá? Uma substância que possa ser queimada, mas eu vou precisar também de um comburente, que é a substância que vai promover a queima do combustível. E eu vou precisar ainda de uma energia de ativação, que seria aquela energia que eu devo fornecer para que a combustão ocorra. Seria aquela energia que eu preciso para dar um start na reação. Vou dar como exemplo. Tem aqui uma garrafa de álcool, deixar ela aberta, né? O álcool, tudo bem, ele é um combustível, o oxigênio é um comburente, tá? Vou deixar a garrafa de álcool aberta. Eu vou ter ali o álcool entrando em contato com o oxigênio. Posso deixar a garrafa aberta e não vai acontecer nada. Enquanto eu não for ali, por exemplo, e acender um palito de fósforo, eu não fornecer energia de ativação, esse álcool ele não vai ser queimado, não vai sofrer a combustão. Então, para que uma queima ou combustão ocorra, eu preciso de uma substância que é um combustível, eu preciso de um comburente, eu preciso fornecer uma energia para que essa reação ocorra, tá? Bom, exemplos aqui de reações de combustão. Então, numa reação de combustão, eu vou ter uma substância que é um combustível, ou seja, que pode ser queimado, e eu vou ter uma substância que é um comburente, que é aquela que vai promover a queima do combustível, tá? Na maioria das vezes, o comburente aqui que nós temos é o oxigênio presente no ar. Ele é um excelente comburente. Tá? Um exemplo que eu trago aqui para vocês, pessoal, é a combustão do hidrogênio. O hidrogênio, né, o gás H2, ele é considerado o combustível do futuro, tá? Já existem alguns carros aí mais modernos que são movidos a hidrogênio. Isso é muito bom em termos, principalmente, de poluição, né? A queima do hidrogênio gasoso, ela é considerada uma queima limpa, já que a gente tem como produto aqui apenas água, tá? Então, o hidrogênio ele é considerado o combustível do futuro por ser um combustível considerado limpo, já que a queima dele produz água, né? Que é uma substância que não polui o meio ambiente, tá? Bom, e o que seria essa reação de combustão do hidrogênio gasoso? Eu tenho aqui o hidrogênio, que é o combustível, na presença de oxigênio, que é um comburente, né? Tem ali um start para essa reação, no caso, por exemplo, de um automóvel, né? O hidrogênio ali vai ser queimado, essa reação pode ser iniciada por uma centelha elétrica, né? Ali para dar um start para a reação. Então, o hidrogênio vai ser queimado na presença de oxigênio, produzindo água. Então, eu tenho combustível comburente produzindo água. Veja bem, NOx do hidrogênio aqui, 0, NOx do oxigênio, 0. NOx do hidrogênio após a reação, mais 1, NOx do oxigênio após a reação, menos 2, ó. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio alteraram o seu NOx. Então, isso aqui confirma para a gente que se trata de um processo de oxi-redução, ok? Falando aqui, né, para a gente encerrar sobre a discussão de reações de combustão, embora o hidrogênio ali seja considerado combustível do futuro, por ser um combustível, né, considerado limpo, que produz água, infelizmente, a maioria dos combustíveis que nós usamos são combustíveis de origem orgânica, né? São combustíveis que envolvem ali a presença de compostos orgânicos. Basicamente, pessoal, a gente vai tratar disso na próxima aula. O composto orgânico é aquele que contém o carbono como elemento principal, tá? E há um ponto muito ruim na questão da queima de combustíveis orgânicos, tá? Combustíveis que são obtidos a partir de compostos orgânicos, né? Ou seja, combustíveis que são compostos orgânicos, a queima dele é prejudicial ao meio ambiente, é uma queima que polui o ambiente, que polui o ar. Porque a queima, a combustão de compostos orgânicos produz CO2 e água, né? Obviamente, água que não traz risco nenhum, mas o CO2 é um agente poluidor do ar, tá certo? Bom, só que a gente deve observar que existem dois tipos de combustão, tá? Quando a gente está falando de compostos orgânicos. Existe a combustão completa,
que é aquela quando eu tenho quantidade de oxigênio, de O2 suficiente para promover a queima de todo o combustível aqui. Nesse caso, observem comigo, ó, eu tenho aqui C2H4, esse composto aqui é o eteno, é um composto orgânico, pode ser utilizado como combustível. A queima do eteno na presença de oxigênio produz 2 mols de CO2 e 2 mols de água. Ok, aqui é uma queima completa, por quê? Porque eu tenho quantidade de oxigênio suficiente, ó. Para queimar 1 mol de C2H4, eu preciso de 3 mols de oxigênio. E aqui eu tenho 3 mols de oxigênio. Agora, se eu faço a combustão desse mesmo composto, do eteno, C2H4, na presença de apenas 2 mols de oxigênio, ou seja, eu não tenho oxigênio suficiente para queimar ele totalmente, aí nesse caso eu vou ter uma combustão incompleta. E qual que será a diferença? Ó, composto orgânico sofrendo combustão completa produz CO2 e água. Composto orgânico sofrendo combustão incompleta vai produzir CO, monóxido de carbono e água. Ok? Diferença de um para o outro. CO2 tem 2 oxigênios, é chamado de dióxido de carbono. CO contém apenas um oxigênio, é chamado de monóxido de carbono. O CO2 ele é um agente mais poluidor do que o CO. Contudo, o CO ele é um agente mais tóxico, tá? O CO2 ele não é tóxico para nós seres humanos. O monóxido de carbono sim pode inclusive levar à morte, ok? Então aqui só para considerar a diferença, né? Ali quando a gente tem a queima do hidrogênio gasoso, né? Nós observamos ali que ele produz apenas água, então é considerado combustível limpo. Quando eu estou falando de compostos orgânicos, eles não são considerados combustíveis limpos, porque eles produzem ou CO2 ou CO, que são agentes poluidores ali do ar. Tá joia? Bom, então, vamos lá, o que interessa então de fato. Como reconhecer uma reação de oxo-redução? A gente já viu que uma reação de oxo-redução ela é evidenciada pela transferência de elétrons. Eu tenho uma espécie que perde e uma espécie que ganha elétrons, ok. E a gente viu que uma reação de oxo-redução, nós podemos observar se ela é de oxo-redução ou não, observando ali. Se 2 ou mais elementos tiverem o seu NOx alterado, isso caracteriza uma reação de oxo-redução. Tá, mas vamos lá, como que a gente sabe que é uma reação de oxo-redução? Pessoal, uma reação de oxo-redução, ela envolve 2 processos simultâneos, tá? 2 processos que ocorrem simultaneamente. A oxidação e a redução. Por isso ela recebe esse nome, reação de oxo-redução. Pode ser chamada também de reação redox, tá? Oxo-redução ou reação redox. Bom, e o que seriam esses 2 processos? Uma reação de oxo-redução ela envolve a oxidação e a redução. A oxidação refere-se à perda de elétrons. É quando aquele elemento vai ali e perde 1 ou mais elétrons, tá? Então, a oxidação é a perda de elétrons. E ela resulta sempre o quê? No aumento do número do NOx do elemento. Sempre no aumento do NOx do elemento. Já a redução é o processo exatamente contrário. Refere-se ao ganho de elétrons, tá? E, consequentemente, resulta na diminuição do NOx. Para poder lembrar, ó, redução ganha elétrons, diminui NOx. Redução, diminuição, tá? Oxidação é a perda de elétrons, aumenta o NOx. Observe e imagina aqui comigo que eu tenho um elemento ali que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então ele tem 2 elétrons, né? E ele é neutro, então ele tem 2 elétrons ali e 2 cargas positivas, ok? Se ele perde, por exemplo, 1 elétron, como é que vai ficar a carga dele? Ó, ele passa a ter apenas uma carga negativa e 2 positivas. Essa aqui anula essa, ele vai ficar com uma carga o quê? Positiva, ok? Então, um elemento que sofre oxidação, ele tem o NOx dele aumentado, o NOx dele aumenta. Já um elemento que sofre redução, o NOx dele é diminuído. Observe aqui comigo, imagine que eu tenho um elemento que tenha 2 elétrons na camada de valência, tá aqui, vamos supor, ele tem 2 elétrons lá, né, 2 cargas negativas, 2 cargas positivas. Se ele receber mais 1 elétron, como é que vai ficar a carga dele? Ó, essa anula essa aqui, essa anula essa, ele vai ficar com excesso de carga negativa, então ele vai ficar com carga menos 1. O que vai acontecer com o NOx dele? Vai diminuir, ok? Vamos ver isso aqui melhor nesse próximo slide aqui, ó. Como identificar, então, quem reduz e quem oxida? Se a gente sabe que uma reação de oxidação, eu vou ter tanto o processo de oxidação, que é a perda de elétrons, e o processo de redução, que é o ganho de elétrons, um ponto muito importante é eu identificar quem é que reduz e quem é que oxida, tá? E quando eu identifico ali quem é que reduz e quem é que oxida, é possível eu identificar aqueles agentes, tá? Nós temos uma reação de oxo-redução, sempre nós teremos o chamado agente redutor, tá? Que é aquela espécie que sofre oxidação. Bom, mas aí você deve se perguntar, né? Mas professora, se agente redutor ele deveria sofrer redução? Não.
Veja bem, o agente redutor é a espécie que sofre oxidação. Por que ele recebe esse nome agente redutor? Ora, se ele sofre oxidação, ele faz com que o outro se reduza. Então, por isso ele é o agente redutor. E nós teremos também o agente oxidante, tá? Que aí vocês devem pensar, se ele é o agente oxidante, ele sofre oxidação. Não, é o contrário, tá? O agente oxidante é aquela espécie que sofre redução. Mas por que ele recebe o nome de agente oxidante? Ora, se ele sofreu redução, consequentemente ele fez o outro oxidar. Então, por isso ele é o agente oxidante. Então, toda reação de oxidação, eu vou identificar ali um agente oxidante e um agente redutor. Quem é quem nessa jogada aí? Agente redutor é aquele que sofreu oxidação. Ele recebe esse nome porque, sofrendo oxidação, ele fez a outra espécie reduzir. Então, agente redutor. Já o agente oxidante é a espécie que sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele fez o outro o quê? Oxidar. Então, por isso, agente oxidante. Bom, e como que a gente identifica numa reação química quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Muito fácil, pessoal. Primeira coisa que a gente deve avaliar numa reação química para identificar se ela é de oxidação ou não é se tem ali a variação do NOx. Então, vamos olhar aqui para essa reação. Ó. Zinco metálico, né? O elemento sozinho, NOx 0. Íons cobre, Cu2+, né? O mais 2. Já está aqui o NOx dele, NOx mais 2, ok? Zinco mais 2, NOx dele já está aqui, mais 2. E cobre, sozinho aqui, sem ter carga, cobre 0. Observe bem o que aconteceu aqui nessa reação. Ó. O NOx do zinco foi de 0 para mais 2. Então, vou até colocar aqui, ó, a variação do NOx do zinco, né? Ele foi de 0 para mais 2. Então, eu coloco aqui sempre o maior NOx menos o menor, tá? Então, vai ficar 2 menos 0. Qual que é a variação do NOx do zinco aqui, então? 2, ok? Variação do NOx do cobre, né? Qual era o NOx do cobre antes? Mais 2 foi para 0. É sempre o maior menos menor. 2 menos 0. Então, a gente tem aqui a variação do NOx do cobre é igual a 2. Olha só, veja bem o que aconteceu com o zinco. O NOx dele foi de 0 para 2. Se ele aumentou o NOx, olha aqui. Quem aumenta o NOx sofre o quê? Oxidação. Então, eu sei que o zinco sofreu oxidação, porque o NOx dele foi de 0 para mais 2. Oxidar não é perder elétrons? Então, é aquele caso, ó, o zinco tinha 2 elétrons aqui, 2 cargas positivas. Ele perdeu esses 2 elétrons, ele vai ficar o quê? Com 2 cargas positivas. Está aqui, Zn mais 2. Okay? Então, eu sei que o zinco sofreu oxidação. Ele perdeu quantos elétrons? Ora, se a carga dele era 0, né? Ele era neutro, passou a ter 2 cargas positivas, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, nós dizemos que o zinco sofreu oxidação. Bom, se o zinco sofreu oxidação, ou seja, ele perdeu o elétron, esses elétrons que ele perdeu foi para um outro elemento. E qual elemento é isso? O cobre. O cobre era Cu mais 2, né? Tinha uma carga positiva aqui, foi para Cu 0. Então, o cobre era assim, ó. Ele tinha apenas 2 cargas positivas aqui. Ele estava deficiente de 2 elétrons. Ele veio e recebeu 2 elétrons. Então, ele passa a ter NOx o quê? 0, ok? Então, os 2 elétrons que o zinco perdeu aqui, eles foram transferidos para o cobre, tá? Se o NOx do cobre aqui, ó, passou de mais 2 para 0, concorda comigo que diminuiu? Eu tenho ali uma escala, né? Ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Ó, o NOx dele era mais 2, veio para 0, diminuiu. Não foi? Eu fui de mais 2 para 0, diminuiu. Quem tem o seu NOx reduzido é porque sofreu o processo de redução. Então, o cobre ele recebeu os 2 elétrons que o zinco perdeu. Nós dizemos que o cloro aqui sofreu redução, tá? Por isso o NOx dele diminuiu. Bom, se eu sei quem oxidou e eu sei quem reduziu, eu consigo identificar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor nessa reação aqui, tá? Só lembrar que é o contrário, pessoal. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Porque o agente redutor, se ele sofreu oxidação, se ele perdeu elétrons, ele fez com que o cobre reduzisse. Então, ele é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante, tá? Por que ele é o agente oxidante? O cobre aqui, sendo reduzido, ele fez com que o zinco se oxidasse. Então, por isso ele é o agente oxidante. Bom, como que eu vou saber quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Pessoal, agente é sempre o que vem antes da setinha, tá? Então, eu consigo identificar aqui, ó, se o zinco oxidou, o zinco que está aqui antes da setinha, não esse Zn mais 2, ele é o agente redutor. O cobre, se o cobre sofreu redução,
o cobre que vem aqui antes da setinha será o agente oxidante. Para finalizar, nós temos essa colinha aqui nesse quadrinho que pode auxiliar vocês. Ó. O agente oxidante é aquele que tem seu NOx diminuído porque ele sofre redução. Então, tem lá uma espécie que ganhou elétrons, o que vai acontecer? Ele vai sofrer redução, o NOx dele vai diminuir e ele será considerado o agente oxidante. O contrário, se eu tenho ali uma espécie que sofreu oxidação, ou seja, ele perdeu elétrons, o NOx dele vai aumentar, ou seja, ele vai ficar mais positivo e, consequentemente, ele é considerado o agente redutor. Ok? Então, muito fácil. Pega ali uma reação de oxirredução, observe o NOx, quem teve seu NOx, né, alterado ali, e a partir dessa alteração no NOx, basta você identificar quem foi que oxidou, quem foi que reduziu, e aí você terá condições de determinar quem são os agentes redutor e oxidante. Um ponto muito importante, tá, pessoal? A quantidade de elétrons que é perdido por um elemento é a mesma quantidade de elétrons que o outro recebe, tá? Já que é uma reação de oxirredução, é uma reação que envolve transferência de elétrons. Se um elemento perde 3 elétrons, o outro vai receber exatamente os 3 elétrons. O que aconteceu aqui nessa reação é que o zinco perdeu 2 elétrons, né, para o cobre. O zinco perdeu 2 elétrons e o cobre ganhou 2 elétrons. Bom, para a gente finalizar aqui, para eu, né, ter certeza que se vocês entenderam ou não, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos praticar. Na reação a seguir, tem essa reação aqui, identifique o agente oxidante, o agente redutor e o número de elétrons transferidos. Se tem agente oxidante e agente redutor, a gente já sabe que é uma reação de oxirredução. Primeiro passo, identificar quais foram os elementos que tiveram seu NOx alterado. Então, vem aqui, magnésio está sozinho, não tem carga aqui, então NOx 0. Bom, prata, entra naquele caso lá que nós vimos na aulinha passada, é um elemento que apresenta NOx fixo, tá? A prata, independente com quem que ela se liga, o NOx dela sempre vai ser mais 1. Qual que é o NOx do enxofre? A gente viu que o enxofre está na família 6A. Toda vez que o elemento da família 6A está ao final da fórmula, ou seja, ele é o último elemento da fórmula, o NOx dele é menos 2. Mas tem como eu saber também por outra forma. Ó. Se o NOx da prata é 1 e eu tenho 2 pratas, eu faço aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 2. Para zerar, né, que eu sei que a soma dos NOx de todos os elementos numa substância tem que dar 0. Para eu zerar o mais 2, eu preciso que o NOx do enxofre seja menos 2. Ok? Após a reação, nós observamos aqui o magnésio com carga mais 2, né? E o enxofre com carga menos 2 e a prata aqui sem carga, então NOx 0. Bom, para eu saber aqui o que aconteceu, basta eu observar quem teve seu NOx alterado. Magnésio, tá? E o enxofre, né? A prata aqui, aliás, magnésio e enxofre não. Magnésio e a prata, né? O enxofre permaneceu igual. Veja bem, magnésio, o que foi que aconteceu com ele? Ó, ele teve a variação do NOx dele, foi de 0 para mais 2. Aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx sofre o quê? Sofre oxidação. Então, nós já sabemos que o magnésio sofreu oxidação. Consequentemente, se ele sofreu oxidação, se ele perdeu elétrons, quem é que ganhou os elétrons? A gente sabe que é a prata. Veja bem o caso da prata, ó. O NOx da prata foi de 0 para 1. O que aconteceu com o NOx? Diminuiu. Né? Aliás, foi de mais 1 para 0. O NOx da prata foi de mais 1 para 0. O NOx diminuiu. Quando o NOx diminuiu, é porque o elemento sofreu o processo de redução. Então, aqui eu já sei que o magnésio sofreu oxidação e a prata sofreu redução. Muito fácil, então. Quem é o agente oxidante? Bom, agente oxidante não é aquele que sofre redução, não é a espécie que contém o elemento que sofre redução? Beleza. A espécie que sofreu redução está aqui, ó, está nesse composto. É a prata dentro desse composto. Então, quem que é o agente oxidante? Só a prata? Não, é a substância toda, tá? É o Ag2S, tá? O agente oxidante vai ser a substância que contém o elemento que sofreu redução. Bom, e quem será o agente redutor? Obviamente, vai ser aquela espécie que sofreu oxidação, né? Se ela sofreu oxidação, ela fez o outro reduzir. Então, ela é o agente redutor. Quem é? Magnésio, tá? Tá aqui. Mg0. Agora eu preciso identificar o número de elétrons transferidos. Quantos elétrons foram transferidos do magnésio para a prata? Muito fácil, basta eu olhar aqui, pessoal. Ó. O NOx foi de 0 para mais 2. Então, imagine que o magnésio tinha isso daqui, ó. Tinha 2 elétrons e 2 cargas positivas. Ele perdeu esse, com que carga que ele ficou? Ele ficou com carga mais 2. Então, significa que o magnésio ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Entendido? Deu para entender?
como é que a gente faz para poder identificar se uma reação é de oxirredução, identificar qual é a espécie que sofre oxidação, qual a espécie que sofre redução, e identificar quem são os agentes oxidantes e agente redutor. Espero que tenha ficado claro, tá? A gente vai trabalhar bastante isso daí em exercício. Bom, vou ficando por aqui. Vejo vocês aí na próxima mini aula. Tchau, tchau, até lá. Um abraço.